Glória a Deus. Boa noite, igreja. Bênção e paz vos seja multiplicado. Vamos aplaudir o nosso Deus, porque Ele é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer aos nossos pastores pela confiança. E começo essa minha reflexão com a última frase que ouvimos aqui: perdendo tudo por amor e com alegria. Vocês sabiam que Deus ama vocês? Deus ama cada um de vocês. Cada um de vocês é muito importante para o Senhor. Cada um de nós temos uma importância formidável para Deus. Nós fomos comprados com preço muito alto, com preço de sangue, preço de sacrifício. Um dia, Deus deu o seu Filho único, seu Filho unigênito, para ser crucificado numa cruz e ali sofrer todo tipo de tortura, de dor, de tristeza, de aflição, por amor à minha vida, por amor à sua vida. Você tem muito valor para Deus. Eu tenho muito valor para Deus. Eu queria deixar uma reflexão aqui, meus irmãos. E que valor que Deus tem para nós? Nós somos muito valiosos. Mas e Deus? O que Deus representa em nossas vidas? Qual é o valor? Qual é a dimensão do valor que damos para Deus? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo 24. Vamos fazer a leitura de alguns versículos. Capítulo 24, 2 Samuel, vou estar lendo do versículo 1 até o 3, e depois vamos estar pulando para o versículo 10 adiante, até o final do capítulo, ok? Eu vou estar lendo aqui na minha Bíblia, e os irmãos possam estar acompanhando aí pelo vídeo. Diz assim a palavra de Deus: o levantamento do censo. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplica o Senhor, teu Deus, a este povo 100 vezes mais, e o rei, meu senhor, o veja. Mas por que tem prazer nisso, o rei, meu senhor? Mas por que tem prazer nisso, o rei, meu senhor? Ao versículo 10 agora. Sentiu Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço, escolha uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe o fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venha à tua terra, ou que por 3 meses fuja diante de teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caímos na mão do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas na mão dos homens não caia eu.
Então enviou o Senhor a peste a Israel desde a manhã até o tempo que determinou, e de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o jebuseu. Vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente. Porém, essas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto e, vendo que vinha para ele o rei e os seus homens, saiu-lhe e inclinou diante do rei com o rosto em terra. E perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que de bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto e os tribos e as peiragens dos bois para a lenha. Tudo isso, ó rei, Araúna oferece. Porém, tudo isso, ó rei, Araúna oferece ao rei, e ajuntou que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Edificou ali Davi o Senhor um altar e apresentou holocausto e oferta pacífica. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Que Deus possa abençoar nossas vidas através da sua palavra, porque a sua palavra já é mais do que abençoada. Meus irmãos, talvez nesse texto aqui vocês estão pensando, né, o que a gente pode falar a respeito de oferta. Eu comecei a ler esse texto aqui a partir do versículo 10, e já começa a falar a respeito das pragas, né, que Deus tinha determinado sobre a vida de Davi. E eu comecei a me indagar, falei: por quê? Por que essas pragas? Por que essas pragas vieram sobre a vida de Davi? Então eu tive que voltar um pouquinho lá no capítulo 24, no início, no versículo 1 ao 3, que diz que tornou a ira do Senhor acender-se, dar-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra ele, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. O que estava acontecendo aqui, queridos, que Davi estava insistindo em fazer um censo, contar todo o seu povo. Naquele tempo existia uma certa vaidade do rei Davi. Davi, todos sabem, era um guerreiro vencedor, um líder, um batalhador, já vinha de grandes vitórias. E a humildade estava acabando. Davi estava começando a pensar que toda a sua bravura, toda a sua vitória vinha dele, não mais de Deus. Davi estava começando a acreditar que ele era suficientemente capaz de vencer os seus inimigos. E a vaidade tomou conta de Davi naquele momento. Eu fico imaginando, né? Às vezes a gente também somos assim. Quando estamos diante de uma dificuldade, nós clamamos por Deus, e depois que Deus nos dá a vitória, nós pensamos que nós vencemos pelos nossos próprios esforços. Naturalmente, Davi já devia estar pensando assim: venci Golias, fraco, prego, otário. Se não fosse Deus naquela batalha, Davi tinha sido esfarelado. Se não fosse Deus naquela batalha, certamente Davi tinha perdido. E às vezes nós nos encontramos dessa forma, querido. Nós tentamos passar numa prova, tentamos entrar no serviço, no emprego, conseguir uma vaga, aí clamamos a Deus, caímos de joelho, pedimos orações, depois conseguimos, nós achamos que nós conseguimos pelos nossos próprios esforços. O que tem isso a ver com dízimos e oferta? Tudo.
Porque quando nós dizimamos, quando nós ofertamos, é porque nós reconhecemos que somos necessitados da presença de Deus nas nossas vidas. Nós reconhecemos o quanto nós precisamos de Deus para suprir, para estar nos abençoando com as nossas finanças, com as nossas vidas, com nossos empregos. E se nós entendemos que nós conseguimos isso com nossos próprios esforços, aí nós não precisamos mais de Deus. E Davi estava dessa forma. Nós também, às vezes, nós achamos que somos o cara. Pelo que somos, pelo que temos, pelo que representamos na sociedade, às vezes, até entender que nós não somos nada, que Deus é tudo. E quando nós não entendemos que Deus é tudo em nossas vidas, nós não temos motivações para dar oferta, nem para dar dízimo, porque tudo que somos, tudo que temos, vem do nosso próprios esforços, da nossa própria sabedoria. Então, é um primeiro ensinamento nessa noite. Reconheçamos que somos 100% dependente da presença de Deus em nossas vidas. Quando chegar a hora de trazer os dízimos, entenda, você tem que trazer o dízimo porque você precisa de Deus. Quando chegar a hora de oferta, entenda que você precisa trazer oferta porque você precisa de Deus. O segundo ponto, querido, que nós queremos entender é que nós precisamos ter cuidado com isso. Davi estava pensando que não precisava de Deus naquele momento. Cuidado. Porque Deus também pode querer abrir a mão das nossas vidas. Vejamos no versículo 11 e no 12, diz assim a palavra que nós lemos: vai e diz a Davi, diz o Senhor, 3 coisas te ofereço. Escolha uma delas, para que tá fácil. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber. Deus já não queria nem falar mais com Davi. Eu vou falar com o servo de Davi. Então, queridos, a gente precisamos tomar cuidado. Quando nós abrimos mão de Deus, para que Deus não venha abrir mão da gente também. Possamos ficar atentos a respeito disso. A falta de compromisso com Deus, ela traz morte. No versículo 15, vai dizer que então enviou o Senhor a peste a Israel desde a manhã até o tempo que ele determinou, e de Dan até Beceba, e morreram 70.000 homens do povo. Morreram 70.000 homens do povo. A falta de compromisso com Deus, com a entrega dos dízimos e das ofertas, ela traz pobreza, ela traz escassez, ela traz vergonha, ela traz tristeza, e o que é o pior, para mim e para minha família. O versículo 15 vai dizer assim: por um ato de prepotência de Davi, morreram 70.000 homens. Por culpa de Davi, morreram 70.000 homens. E quando nós deixamos de ter o nosso compromisso de Deus, não só a gente somos prejudicados, mas todos aqueles que estão em volta da gente. No versículo 17 vai dizer que Davi restaurava sua aliança com o Senhor, reconhecendo o seu erro. No versículo 17 vai dizer assim: vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente. Porém, essas ovelhas que fizeram? Davi lhe reconhece ali o seu erro. E tudo começa a dar certo em nossa vida quando nós começamos a reconhecer que nós estamos errados,
e que precisamos de nos restaurar com o Senhor em nossas vidas. No verso 23, do 20 ao 23, nós temos aqui mais uma lição para nossas vidas, do 20 ao 23. Olhou Araúna do alto e vendo que vinha para ele o rei e os seus homens, saiu e lhe inclinou diante do rei com o rosto em terra. E perguntou: por que vem o rei, meu senhor, o seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti essa eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Verso 22. Então disse Araúna a Davi: toma e oferece o rei, meu senhor, o que lhe bem lhe parecer. Talvez a gente passe aqui nesse texto e veja essa ação desse homem chamado Araúna. Muito bonita a ação. Mas só que nós possamos aprender aqui nessa noite, querido, é que esse homem teve uma ação não com Deus, não com o rei dos reis, mas a ação dele foi com o rei dos homens. Oferta de medo. Talvez ele tenha olhado para Davi: vou ofertar, porque senão, se eu não ofertar, ele vai tomar mesmo, vai me matar, vai acabar com a minha família. Oferta não tem que ser forçada, querido. Quando você vir trazer a sua oferta aqui, venha de coração aberto, venha dando glória a Deus, venha lembrando de tudo que Deus fez e faz e fará na sua vida. Não oferta porque o pastor mandou você ofertar, não oferta porque o Zé Antônio mandou você ofertar, não oferta por nada nessa vida, a não seja por gratidão ao nosso Deus, por tudo o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele fará em nossas vidas. Oferta tem que ser de coração e com alegria, e não com medo. Lembra da história de Safira e Ananias? Diz a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 3, que a igreja primitiva, tudo era em comum. Quem tinha um campo vendia e levava às mãos dos apóstolos, dos discípulos, e tudo ali era dividido. Ninguém era mais rico que ninguém era mais pobre do que ninguém. E diz a palavra de Deus que Safira e Ananias tinham comprado um campo, tinha uma propriedade, e resolveu vender aquela propriedade. Mas só que Satanás tocou no coração deles e deixou se levar por Satanás. Qual era o certo? Era entregar tudo. Naquele contexto, daquela época da igreja primitiva, tudo que você tinha que levar para os apóstolos, para os discípulos, para que eles administrassem. E Ananias e Safira resolveu segurar uma parte. E diz o texto que, simplesmente, quando eles chegaram até Pedro vira para eles e fala: por que você fez isso? O campo não era seu? O dinheiro não era seu? Você poderia ter ficado com tudo. Mas por que tentaste enganar a Deus? Então, querido, quando nós formos ofertar, quando formos dizimar, não seja por obrigação. O que está no seu bolso, até que prove ao contrário, é seu. Se for dar, dá com alegria. Não com sonegação. Meu dízimo é X, vou dar X. Vai enganar o Espírito Santo? Está dentro de você? O Espírito Santo não está perto, não, ele está dentro. Está dentro do nosso coração. Não tem como enganar o Espírito Santo. Que possa ser uma oferta de alegria. A oferta ela tem que ter valor. Se ela não tiver valor, ela é simplesmente uma esmola. Eu já estou chegando no final. Porém, o rei disse a Araúna: não, mas eu comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e pelos seus bois pagou 50 ciclos de prata. A oferta tem que ter
valor, tem que lhe custar algo valioso. Alguns dias atrás eu estava aqui vendo aqui a coreografia da mocidade aí, né? Cadê o Vitor, Tiago? Os moleques são igual borracha, né? Faz o que quer. Vai lá no chão, joga para cima, dá cambalhota, pirueta. Tranquilão. Aí eu lembrei que talvez uns 15 anos atrás, uns 20 anos atrás, eu fui visitar uma igreja aí do tal de um pastor Aristide aí, né? Amigão meu, antigão. Nem sabia, mas eu já era amigo dele. Eu saía da igreja mais cedo, aliás, quando acabava o culto, que lá começava mais cedo. Corria lá para pegar um finalzinho lá, pegava o restinho do louvor e pegava sempre a pregação do pastor Aristide, quase sempre. Aí sabe o que eu vi lá? Eu vi que nunca mais esqueci. Eu vi lá uma coreografia dos homens, cara, cabelo branco, lembra disso? Não, né? Mas eu lembro, nunca mais esqueci. Uns caras assim, cabelo branco, tinha o pastor Joel, tinha o pastor Aristide, tinha o pastor Luiz. Aí eu estava vendo aqui a rapaziada aqui fazendo uma coreografia. Falei, acho que eu vou falar para o Fabiano, quando chegar no ano que vem, botar os homens para fazer uma coreografia. Depois eu pensei 2 vezes, falei, acho que não vou falar não, que ele vai querer me botar também. Mas está aí a ideia, Fabiano, se quiser encarar. Rapaz, que oferta sacrificada. Vocês imaginam? Isso é oferta de sacrifício, cara. Para a rapaziada é fácil. Mas para mim, se eu tiver de dançar ali, fora a vergonha que eu vou passar, se bobear, o pessoal vai até vaiar a gente. Mas é oferta de sacrifício, querido. Tem que ser, acho que dessa forma. Eu entendi, pastor Aristide, que aquele dia, aqueles homens estavam fazendo, por mais que eles fossem dançarinos na juventude deles, estavam ali oferecendo algo para Deus que para eles eram muito difícil, que lhe custava muita coisa. É por isso que Davi está falando, oferta tem que lhe custar alguma coisa, né? Então, queridos, que quando nós formos ofertar, nós possamos trazer o melhor que nós temos. Eu estava vendo uma coisa essa semana, eu vi uma camisa do Botafogo, né? Só botafoguense. A camisa muito bonita, lançamento novo, camisa manga comprida. O valor dela me chamou a atenção. R$ 499,99. Eu falei para minha esposa, eu falei assim, qual é o doido que dá esse valor nessa camisa? Tem gente que dá. Tem gente que dá. Mas sabe, tudo bem. Tem para dar? Pode dar, pode comprar. Pode dar até 1.000. Mas sabe o que Deus tocou no meu coração? Por que quando eu chego na igreja eu tenho que dar R$5 de oferta? Não é para pensar? A camisa do Botafogo vale mais do que Deus? Aí eu chamei na calculadora, eu falei, só na calculadora que eu vou fazer essa porcentagem. Se você comprar uma camisa do Botafogo, R$500, e chegar domingo, der uma oferta de R$5, você está dizendo que a camisa do Botafogo vale mais 9.899,8% mais do que Deus. Às vezes o hambúrguer vale mais do que Deus. Vou no lugar e compro um hambúrguer de R$25 e pago. Maior prazer. Estou dizendo que você não deva pagar. Beleza, paga. Mas quando tiver de ofertar também, não fica assim, olhando a menor nota, né? Lembra-se que aquele que você está ofertando foi aquele que deu a vida por você. Por isso que eu disse no início, Deus te ama, Deus te pagou por um alto preço, um preço de morte na cruz. Mas Ele quer que também que eu e que você o valorize, o dê o seu valor. E para concluir, no versículo 25, o Senhor nos ensina que oferta e dízimo traz favor de Deus, traz fartura, traz bonança em nossas finanças e proteção nas nossas despensas e finanças. Edificou ali Davi, o Senhor, um altar e apresentou holocausto e oferta pacífica.
Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre Israel. Que Deus vos abençoe e que os irmãos possam ofertar, os oficiais possam trazer os envelopes diante dessa palavra. Eu passo a palavra aqui para alguns dos pastores. Glória a Deus. Você aí que foi desafiado nessa noite.